O doutor Tiago Romano, ele tem um currículo extenso, né? Mas ele é professor aqui da Uniara, só ficando da Uniara, e também é pós-graduado, né, pela Unesp, né? Certo? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite. Eu tomei conhecimento do congresso, que eu encontrei com as representantes do sindicato, no intervalo das aulas, aqui na Uniara, né? Aí eu até falei, olha, é uma iniciativa muito interessante, o tema é muito bom, nós gostaríamos até de divulgar o evento. Então nós divulgamos na mala direta da OAB para os advogados de Araraquara, região, e depois veio esse convite para fazer essa exposição. Ela é muito bem-vinda para a OAB, esse evento, essa temática, essa exposição, pelo fato de que a OAB ela vem se empenhando, né, nessa luta, vem se empenhando nesse intento. Então aqui nós deixamos só para ilustrar como que funciona a OAB. A OAB nós temos as subseções, praticamente todas as cidades dos estados têm a sua subseção. Nós somos vinculados nos estados à subseção, à seccional estadual, e por fim nós temos o Conselho Federal, que também elege o seu presidente. Então nós temos toda uma diretriz de trabalho que é toda articulada, tá? Não é que uma subseção, né, por exemplo, Araraquara ou São Paulo faz ou promove uma campanha, né, ou uma linha de trabalho, mas sim é uma linha de trabalho toda articulada. Então, só de exemplo, aqui nós vamos deixar o nosso contato aqui de Araraquara, o nosso site da OAB São Paulo, né? Depois esses slides também eu deixo à disposição também para a leitura. Então, só me apresentando, eu sou Tiago Romano, vice-presidente da OAB, aqui da subseção de Araraquara. Então, nós temos a OAB, ela deixou de ser há muito tempo só uma instituição de classe, tá? E ela passou a ter uma previsão de ter sim, uma função social. Idealizada inicialmente apenas para ser uma instituição de classe regulamentada, né? Hoje o que nós temos? Hoje nós já temos inclusive a criação do sindicato, né, dos advogados, por exemplo, né, que visa justamente, né, criar essas condições de trabalho do advogado. E a OAB ela assume. Hoje ela é uma das poucas instituições, né, tirando as instituições públicas, né, que tem credibilidade para estar não só fazendo essa função que é a administração da justiça, que está prevista, né, na nossa Constituição Federal, mas como também zelar pelo bem público, zelar pela coisa pública. A OAB, assim como o Ministério Público Federal, também criou uma campanha. Nós criamos em 2015 a campanha Corrupção Não. Não foi plagiada do Ministério Público, é que foi uma ideia conjunta, né, os vários órgãos, né, criaram. Então nós temos, esse é o slogan da nossa campanha, né? Campanha Corrupção Não, a OAB São Paulo diz não à corrupção. E essa nossa campanha, ela tem por meta 12 iniciativas. Não é igual ao Ministério Público, né, que tem a previsão para as 10 ou 20, né? Nós temos 12 previsões. O diferencial dessas previsões, dessas propostas, é a seguinte: elas visam não somente a repressão à corrupção, mas também a prevenção. Então aqui nós temos, por exemplo, eu vou ser bem breve, citar rapidamente as 12 medidas. Nós temos, por exemplo, a criação de Programa Nacional de Combate à Burocracia em todos os níveis da administração pública, em contrapartida adotando os órgãos fiscalizadores correspondentes de melhores condições de trabalho. Aprimoramento do aparato legislativo quanto às licitações públicas, visando a sua melhor adequação e transparência. Dar prioridade no Parlamento à tramitação dos projetos de novos códigos penal e de processo penal, com a criação e aprimoramento de tipos penais destinados ao combate à corrupção, além de meios processuais garantidores de maior agilidade processual, sem atentar contra as garantias constitucionais, que vai ao encontro que o Dr. Gabriel já falou, né? Que são aquelas questões, você criar mecanismos, né, para você poder punir e rapidamente, né, dar a resposta à sociedade, e também você criar aqueles mecanismos, né? Seja pela criação de tipos penais,
não sei se a maioria sabe, para que você seja processado por um crime, você tem que ter uma lei prevendo aquele crime. Então, muitas das vezes, o que acontece? Um ato ele pode até ser imoral, né? Pode violar toda a norma de conduta, mas ele não tem uma previsão criminal. Então, o correto seria criar alguns tipos penais novos para você poder enquadrar aquela prática. Redução substancial dos cargos e funções de livre provimento e nomeação, com estabelecimento de limite legal mediante requisitos de idoneidade e capacitação técnica para a função. Vedação aos ocupantes de cargos eletivos do Poder Legislativo, de afastamento durante o mandato para o exercício de cargos de confiança em outros poderes, sem perda do respectivo mandato. Autonomia financeira e administrativa dos órgãos de controle interno da administração pública, controladorias e corregedorias da União, Estados e municípios, com previsão de mandato de 3 anos, não coincidente com o duplo chefe do Poder Executivo e renovável uma única vez do Controlador-Geral e do Corregedor-Geral. Apoio à PEC 82/2007, que reconhece na advocacia pública a mesma autonomia institucional das demais funções essenciais à Justiça, Ministério Público e Defensoria, simultaneamente apoio às iniciativas de fortalecimento das instituições da advocacia pública da União, dos Estados e dos municípios, incluídas da administração indireta, dotando-as de meios e de recursos materiais e humanos para exercer com independência técnica suas funções constitucionais como advocacia de Estado e não de governo. Dotar os tribunais de conta de ampla e real autonomia e independência em relação às pessoas e aos órgãos submetidos à sua fiscalização, com especial orientação das Cortes de Contas no tocante à aplicação rigorosa da responsabilidade fiscal. Definição de regras claras e procedimentos transparentes para o financiamento de campanhas eleitorais, fixação de limite máximo para doação e gastos, a obrigatoriedade de demonstração da origem dos recursos doados, a declaração de destinação específica deles e a vedação de doação por empresas que mantenham contratos com a administração pública com punição do Caixa 2. Apoio às proposições legislativas para a regulamentação, disciplina e transparência da atividade de lobby. Essa é onde eu vou chegar para vocês, que isso a gente já conseguiu um grande avanço, a ser exercida publicamente por representantes legitimamente constituídos pelos diversos segmentos da sociedade e com estabelecimento de período de vedação, quarentena para os egressos do serviço público, fortalecimento institucional e estrutural das agências reguladoras, com a participação em seus órgãos de deliberação colegiados de 1/3 dos representantes indicados por entidades não governamentais e sociedade civil, com finalidade pertinente ao objetivo de atuação na respectiva agência. Previsão de mandato de 3 anos de seus dirigentes, não coincidente com o do chefe do Poder Executivo a que estiver vinculado à agência, renovável uma única vez. Previsão de período de quarentena para dirigentes desligados das agências reguladoras para sua contratação por empresas e entidades submetidas à regulação da mesma atividade. O compilância, estabelecimento e aperfeiçoamento de mecanismos de controle interno das empresas públicas, das sociedades empresariais com participação do Estado, das autarquias e fundações públicas, bem como das instituições bancárias e financeiras controladas pelo poder público, tornando obrigatória a criação de departamentos autônomos de auditoria e de apuração de irregularidade dos atos de governança corporativa e da administração das pessoas jurídicas, com a instituição de códigos de ética empresarial e de conduta funcional, estimulando-se o desenvolvimento de políticas de integridade e transparência, de observância obrigatória pelos dirigentes e por empregados do quadro de pessoal da entidade. Então, pessoal, basicamente essas são as bandeiras a serem trabalhadas, né? Não daria tempo de a gente explicar detalhadamente cada qual. No site da OAB, que é o oabsp.org.br, tem todo disponível, bem como também tem o material da campanha da OAB, também é possível imprimir adesivo de carro. Na verdade, você vai imprimir o modelo, né? Aí teria que confeccionar esse adesivo, o próprio símbolo, né, para ser colocado, né, qualquer tipo de papel para divulgação também pode ser feito. E nós conseguimos, né? Então, só para resumir, essa foi feito
pelo Conselho Seccional. É uma campanha que já está sendo feita desde o dia 22 de junho de 2015, né? E essa campanha, né, já nos gerou 2 frutos, nós já conseguimos. E aqui eu vou só fazer um parênteses, independentemente, né, de posição partidária, né, o que nós, enquanto cidadãos, temos que fazer é cobrar, né, dos nossos governantes posições e aquilo que nós achamos que é o correto. Até aqui que eu estou, o nosso presidente Marcos da Costa se reuniu, né, no dia 17, com o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle do Governo Federal, Torquato Jardim, independentemente de questão política, partidária, né? E com base, né, nessa 2 propostas, né, que foram feitas, né, acabaram gerando, né, 2 portarias internas de trabalho. A primeira dela foi a portaria 1078, de 20 de junho de 2016, né? Onde o ministro de Estado da Transparência, Fiscalização e Controle, no uso das atribuições, ele confere, né, os incisos, os artigos, né, instituiu o grupo de trabalho com a finalidade de formular propostas, medidas e estratégias que visem a desburocratização dos serviços públicos no âmbito do Poder Executivo Federal. Criou o grupo, né, instituiu quem seriam os servidores responsáveis, né? E o grupo de trabalho terá o prazo de 30 dias para apresentar o resultado dos trabalhos, prorrogáveis por igual período. O grupo de trabalho poderá convocar e convidar servidores e técnicos para apresentar análises e relatórios técnicos necessários à elaboração. Então, o que ocorre? Nós sabemos que a questão da burocracia perante a administração pública, bem como a demora judicial para apuração, também é um entrave muito grave para você ter a punição aos responsáveis. Então, essa já foi uma portaria de trabalho criada justamente com o intuito das propostas da OAB. E nós temos a segunda, que é a portaria 1081, de 20 de junho de 2016, mesma coisa também do Ministério da Transparência, né? Então, instituiu o grupo de trabalho com a finalidade de realizar estudos e apresentar propostas de regulamentação da atividade de relações governamentais para defesa de interesses, lobby, com observância dos aspectos práticos envolvidos e das questões relacionadas à prevenção e ao combate da corrupção. Então, também essas já são 2 medidas práticas que já foram feitas e que também servirão para o combate à corrupção. E eu também gostaria apenas de, só para encerrar, ilustrar, a OAB ela toma, seja nos municípios, né, nas subseções, até a nível federal, a nível estadual, medidas, né? Como foi o caso recentemente, foi amplamente divulgado pela mídia, né, que através da reunião de todos os estados e Distrito Federal, foi aprovado não por unanimidade, que foi só um estado que não aprovou um pedido de impeachment, né, do presidente da República, como por exemplo. E um caso mais prático que nós tivemos há pouco tempo foi uma ação direta de inconstitucionalidade que a OAB São Paulo ingressou em São Paulo, e com o provimento dessa ação se estabeleceu que a Câmara Municipal de São Paulo estava criando, por exemplo, 660 cargos comissionados, tá? Burlando o concurso público. Então foi a OAB que entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade e conseguiu que se barrasse a contratação desses 660 funcionários, burlando a regra clara, que é a regra do concurso público, que é valorizar o servidor de carreira, que a gente sabe que é aquele servidor que, na verdade, que vai conduzir o trabalho, né, e que vai conseguir determinar as políticas públicas, né, e não os cargos comissionados, né, que, na verdade, tem toda essa questão, né, por detrás disso, até a forma pelo qual ele chega, né, a ser indicado para tal. Então, basicamente, era isso, né, que eu queria trazer, só fazer essa ilustração e também ficar à disposição para algum esclarecimento ou pergunta. Obrigado. Pessoal.